Opa, então, nesse vídeo aqui eu quero falar, alguns pontos importantes na hora de você ser contratado por um gringo ou até por um brasileiro, né? Na hora de você ser contratado por qualquer youtuber em geral, tem alguns certos erros que não é legal você cometer e algumas formas de conduta que é legal você seguir, né? Para parecer profissional e conseguir realmente vender seu serviço. Eu vou começar esse vídeo aqui com um relato pessoal do que aconteceu essa semana, né? O Skidzy, né, que é o meu chefe e que paga o meu salário todo mês, ele tá contratando um novo editor, né, pro canal, para me ajudar, porque a gente tá postando mais vídeos e eu tô tendo que trabalhar muito mais que o normal e não consigo mandar, né, vídeos muito longos assim, com um turnaround tão curto quanto eu fazia antigamente. Então, se antes eu conseguia mandar vídeos de 30 minutos em 2 dias, hoje em dia tem vídeos que chegam a 50 minutos. E eu não consigo mandar esses vídeos tão rápido assim. Então, basicamente, a gente tá tentando achar maneiras aí, né, pra conseguir postar vídeos com mais frequência. E uma delas é trazendo um editor assistente. Porém, aconteceu algumas coisas estranhas, né, nos primeiros dias de contratação desse editor, que eu quero trazer aqui. E bom, basicamente, começando a história aqui, né, era quinta-feira, né, eu tava terminando um projeto de um vídeo, na sexta-feira eu terminei, mandei o vídeo para o Skidzy fazer as revisões e etc. E o Skidzy tinha acabado de gravar, né, na sexta-feira ali um vídeo. E ao invés de mandar esse novo vídeo para mim editar, ele mandou para esse editor ali para ver como é que funcionaria o trabalho dele. Assim ele conseguiria trabalhar no vídeo na sexta-feira enquanto eu trabalhava nas revisões do vídeo que ia pro ar no sábado. E bom, até aí tudo certo, né? O editor pediu alguns detalhes, né, para eu enviar para ele, para perguntar mais ou menos como que eu organizo a minha timeline. Eu mandei lá, expliquei detalhadinho, né, o que eu queria que ele fizesse. Primeiramente eu mandei que eu queria que ele fizesse um rough cut. Eu queria que basicamente ele cortasse grandes partes ali do vídeo onde eles estavam em silêncio, né, ou parte do vídeo onde ele estava no criativo, né, no Minecraft, estava no criativo do Minecraft, ou que ele tava fora de personagem. Basicamente partes que realmente são irrelevantes pro vídeo e que nunca vão ir pro vídeo. Eu queria só que ele cortasse essas grandes partes ali e que ele não fizesse jump cuts entre as filmagens, né, entre as cenas que realmente vão ir pro vídeo, porque eu queria cortar essas por conta própria, até porque isso me ajuda a fazer meu trabalho mais rápido, já que cortando elas eu tenho noção do contexto do que tá acontecendo no vídeo. Chegou no sábado, eu obviamente não trabalhei no sábado, porque a filmagem e o projeto estava com outro editor. Eu achei que tava tudo bem, eu achei que eu ia receber a filmagem, na verdade, no sábado, né? Nesse sábado que passou. Não recebi também mensagem nenhuma do Skidzy e falei, tudo bem, deve estar demorando mais tempo que o normal. E, bom, se ele demorar mais tempo, quer dizer que eu fico sem trabalhar uns dias, né? Fomos para domingo. No domingo, a mesma coisa, né? Eu não recebi mensagem durante o domingo inteiro. Eu só fui receber uma mensagem na noite de domingo do Skidzy. Ele mandou uma mensagem falando que o editor estava quase terminando os rough cuts e que ele estava tentando descobrir, né, quanto mais ou menos tempo que deveria demorar isso, porque até então ele já tinha demorado 2 dias para fazer esses rough cuts. E eu falei, fazer os rough cuts, né, cortar as grandes partes em silêncio ali, organizar a filmagem na timeline, linkar o webcam com a gameplay, porra, eu faço isso em 1, 2 horas, né? E até aí tudo bem. Né, ele mandou essas mensagens 4 da tarde, eu tava esperando que eu ia receber o projeto, sei lá, 5, 6 da tarde, pelo menos, só pra eu dar uma olhada e conseguir trabalhar no dia seguinte. Daí, o editor mandou a seguinte mensagem pra ele. Ele falou que o notebook dele tinha morrido e que aparentemente ele não salvou uma parte do trabalho. Mandou algumas coisinhas escritas aqui da política de pagamentos dele, porque ele tava cobrando por hora, e falou que não ia cobrar pelas 2 horas de trabalho que ele perdeu. E o tanto que ele realmente tinha trabalhado no vídeo foram 5 horas. Então, no sábado e no domingo, contando os 2 dias, ele trabalhou 5 horas. Então, 2 horas e meia por dia de trabalho. Daí, beleza, né? Abri a timeline, fui ver como é que tava. E foi literalmente uma das timelines mais tenebrosas que eu já abri na minha vida. Eu olhei aquilo ali e parecia que tinha sido editado por uma criança de 12 anos. Que nunca tinha mexido no Premiere na vida. Primeiramente, um erro extremamente básico ali. A filmagem, normalmente a filmagem do Skidzy, ele filma uma filmagem tipo que de um lado da filmagem fica a gameplay e do outro a webcam, né? O certo é você cortar a webcam, colocar ela no lugar que é para ela ficar no cantinho da tela e depois linkar as filmagens ali, para você conseguir mover melhor a filmagem na timeline, né? Você normalmente linka essas coisas para que elas fiquem juntas quando você clica e você seleciona todas de uma vez. E não estava linkado. Não estava linkado. Isso para mim já foi tenebroso. Na hora que eu vi isso aí eu falei, caralho, da onde, mano, de que esgoto
que você tirou esse editor? Eu tô falando mal aqui, mas a gente foi em Cal agora e ele parece ser um cara gente boa, realmente. Eu acho que como foi o primeiros projetos, a primeira vez é sempre difícil, né, gente? A primeira vez você faz tudo errado mesmo. Mas enfim, os erros não pararam por aí, né? Ele também havia cortado a filmagem de uma maneira muito diferente da que eu queria que ele cortasse. Eu queria que ele só cortasse grandes espaços de silêncio, uma coisa simples. Mas ao invés disso, ele fez uns jump cuts que, sabe, doeu de ver. Porque não tinha sentido nenhum, né? Em nenhum momento aquilo ali ia me ajudar no meu trabalho. E como se não fosse o suficiente ainda, só metade da timeline estava cortada. Então ele mal cortou a timeline inteira, mesmo em 2 dias de trabalho. O que eu fiz hoje, né? Segunda-feira, acordei cedo, acordei de manhãzinha, 7 horas da manhã. Comecei a trabalhar às 8 horas da manhã, né? Trabalhei ali no período da manhã durante 3 horas e trabalhei mais 2 horas no período da tarde, totalizando 5 horas de trabalho hoje. E nessas 5 horas de trabalho, eu não só fiz um rough cut, eu na verdade terminei o first cut do vídeo. Então, eu cortei a filmagem inteira. Eu tinha 6 horas e meia, na verdade eu tinha 7 horas de filmagem para cortar, e eu cortei tudo e organizei ali em 5 horas. Se tivesse deixado na mão do outro editor para fazer isso, ele provavelmente ia demorar uns 2 dias, né? Muito mais. Ele ia demorar uns 4 dias para fazer o trabalho que eu fiz em 5 horas. Conversei com o Skids, né? Perguntei, quanto que esse cara tá cobrando? Como que ele tá te cobrando? Quanto tempo ele demorou e etc. Ele tava cobrando por hora, né? E quando você cobra por hora, você não se preocupa muito em fazer um trabalho rápido, né? Eu já trabalhei numa empresa onde eu recebia por hora. Eu cronometrava as horas de trabalho e recebia baseado nisso. Na época, eu cobrava $20 a hora. E você deve imaginar que eu não me preocupava em ser produtivo no meu trabalho, né? Eu fazia o meu trabalho bem lentamente, eu não me preocupava em ser rápido e produtivo, até porque quantas mais horas eu trabalhava, mais eu ganhava de dinheiro. Então, meio que se foda, né? Eu poderia botar que eu trabalhei 12 horas por dia e poderia realmente trabalhar 12 horas por dia daquele jeito, né? Traqueando o tempo de almoço. Levantei pra pegar uma água, deixa o reloginho lá traqueando. Eu vou dar uma pausa aqui e jogar uma partida de LoL, deixa traqueando também, né? Eu lembro que, eu já joguei muitas partidas de LoL remuneradas, porque eu tava traqueando o tempo de trabalho enquanto eu jogava LoL. Então, realmente, quando você recebe por hora, você não se preocupa em fazer o seu trabalho rápido, né? Porque se você fizer devagar, é muito contra-intuitivo, né? Se você fizer o seu trabalho devagar, você vai ganhar mais dinheiro do que se você fizer rápido. No meu caso é o contrário, quanto mais rápido eu faço o meu trabalho, mais tempo sobra pra eu fazer mais dinheiro. Então, eu me preocupo bastante em fazer meu trabalho bem rápido, até porque eu ganho salário, né? Então não importa o tanto de horas que eu trabalho por semana ou por mês, o que importa é eu entregar o negócio. Se eu conseguir entregar um negócio rápido e trabalho menos horas por dia, é bom pra mim. Mas beleza, a gente foi Cal agora à tarde, né? Eu tava em Cal até... a gente entrou em Cal, era 3... Não, a gente entrou em Cal... a gente entrou em Cal às 3 da tarde, a gente ficou em Cal até umas 4 horas, né? Daí eu tomei um banho agora e vou gravar o vídeo pro YouTube aqui, depois eu vou fazer algumas outras coisinhas. E, bom, nessa Cal, né, primeiramente eu queria entender o porquê que ele tinha feito um trabalho tão cabuloso, né, para um editor que realmente ele tem bastante experiência, ele trabalhou para canais muito grandes, mas eu não entendi por que ele fez uma timeline tão porca. E eu acho que ele tentou seguir tão à risca o que eu falei ali, que ele ficou muito preocupado em errar ou... Eu não sei direito o que aconteceu. Na verdade, ele parece que ele teve uns problemas ali também com o computador dele. Ele também tem um MacBook, né? Eu perguntei na Cal lá qual MacBook ele tinha e tal, porque o meu tava travando, né? Como eu mostrei em um vídeo aqui. E eu perguntei pra eles qual que era a versão do MacBook dele, se ele também teve problemas. Ele falou que não teve problemas e ele tem exatamente a mesma versão que eu, mano. M4 Pro, 24 GB de RAM. Ele tem exatamente a mesma configuração de MacBook que eu e no dele não tava travando a filmagem. Eu fiquei tipo, como assim, né? O que tá acontecendo? Eu acho que eu sou o escolhido mesmo. Isso foi só no final da Cal, né? Durante a Cal ali, eu expliquei o que eu realmente esperava que ele fizesse no projeto e ele entendeu, né? Ele é um editor experiente e ele entendeu o que eu queria que ele fizesse no projeto. Eu acho que talvez no futuro funcione melhor, né? Mas eu falei que, olha, nos próximos projetos aqui realmente não há possibilidade de você fazer jump cuts nesses vídeos, porque você não é bom, não fica bom, tá? Não, por favor. Só iria atrasar o meu trabalho, entendeu? Então, no momento, ele ficou encarregado apenas de fazer as intros dos vídeos e alguns efeitos especiais ali durante o vídeo também. Ele ainda tá por hora, né? Outra coisa que ele tava tentando negociar ali na Cal era que ele queria trabalhar full time pro Skids, né? E ele cobrava $25 a hora, então se ele fosse trabalhar full time pro Skids, ia ser mais ou menos 160 horas por mês, 160 horas por mês vezes $25 por hora,
dá um salário de 4 mil dólares. Só que, assim, eu não acho que tem espaço para ele trabalhar tudo isso. E quando eu vi isso, eu falei, caralho, eu preciso aumentar o meu salário. Porque se o cara tá cobrando 4 mil dólares pra fazer um bagulho porco desses, então a minha hora vale mais, né? Mas não sei, é que eu fico com um pé atrás de pedir mais aumento, porque querendo ou não, pro tanto de horas que eu trabalho por dia, já é um bom salário, entendeu? 6 mil dólares pro tanto de trabalho que eu tenho e as demandas que eu tenho e a liberdade que eu tenho aqui de, tipo, falar, ó, deu 4 horas no relógio, é tchau, eu ganho já um bom salário pra isso. Mas eu sinto que dá pra aumentar mais. Ele obviamente não era um editor brasileiro, se eu não me engano, conversando com ele ali, ele falou que ele era do Egito, e hoje em dia ele mora no Reino Unido, alguma coisa assim. E a gente também conversou um pouquinho de preço ali na Cal, né? Ele falou que no Egito tem esse mesmo problema aqui do Brasil, dos eletrônicos serem muito caros. Então a gente tinha a mesma versão de MacBook Pro, só que ele pagou 2 mil dólares no dele, e eu paguei 4 mil dólares no meu, entendeu? A gente tava também vendo um microfone da Shure lá, e um microfone da Shure, aquele topzão, o top de linha da Shure, é tipo 400 dólares nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é tipo 1.000 dólares, né? Mais de 5 mil reais. Então realmente é um problema que não acontece só aqui no Brasil, mas em países também subdesenvolvidos como o Egito também tem esse problema dos eletrônicos serem o dobro do preço. E eu sinto que eu salvei um pouco a pele desse cara, porque se eu não tivesse sido tão receptivo assim ali na Cal, porque assim, o Skids, ele nem queria ir em Cal mais, entendeu? Tipo, ontem, no domingo, ele falou que tipo, ia mandar mensagem pro cara e que tipo, talvez não seja esse editor que a gente precise pro time. E eu falei, não, vamos dar uma chance pro cara, né? Vamos em Cal com ele, deixa eu conversar com ele, explicar melhor, porque não é possível, né, que um cara que supostamente trabalhou com youtubers tão grandes faça um trabalho tão porco assim, né? E eu acabei descobrindo ali na Cal que, na verdade, ele não é um cara bom com montagem, com cortagem de vídeos. Ele realmente não corta rápido as coisas. Ele é nichado pra efeitos especiais, né? Então, ele talvez não tenha essa manha pra cortar longas horas de filmagem que nem eu tenho, né? E eu consigo cortar 7 horas de gravação em 5 horas, né? Então, 2 horas a menos... Então, 2 horas a menos do que realmente era o tempo ali de gravação. Mas vamos ver como é que ele se sai conforme o decorrer aí do tempo, né? E eu vou trazer aqui alguns pontos da abordagem dele que eu não achei interessante e que eu não acho que é como você deve se comportar diante de um cliente gringo em potencial. A primeira coisa ele cobrou por hora. Eu acho que cobrar por hora é bom se você for muito honesto. Porque é muito fácil você manipular quantas horas você gasta num vídeo ou não, né? Então você pode simplesmente chutar uma hora ali, ou traquear o tempo que você tá comendo, ou traquear o tempo que você não tá realmente sendo produtivo ali. Fica bem fácil de você manipular esse tipo de coisa. Então eu só cobrei por hora em um trabalho da minha vida inteira e não deu muito certo, não foi um trabalho que foi pra frente, não. Acho que essa é a primeira coisa ali, eu definiria melhor, né? Ou eu pediria um monthly retainer, tipo um valorzinho por mês ali, para determinado número de projetos, ou se fosse partir para salários, eu pediria um salário baseado em um número de horas por semana, um valor por hora, coisas mais básicas assim, do que você ter que traquear o seu tempo e depois no final do mês mandar suas horas e todo mês vai ser horas diferentes e, enfim, não é uma coisa legal. A maioria dos criadores de conteúdo não gosta de trabalhar assim porque eles preferem ter os gastos mais fixos, né? Até porque ele não quer ter que pagar por 60 horas de trabalho no mês e no próximo mês ter que pagar por 100 horas de trabalho, né? Fica meio difícil prever quanto vai ser os gastos daquele mês. Outra coisa que, cara, no primeiro projeto do cara, ele me atrasa. É literalmente a primeira impressão que você vai dar no cliente e você atrasa o negócio, né? Tipo, é melhor você falar, olha, não vou começar nesse final de semana, do que você tentar começar no final de semana e atrasar. E depois dar alguma desculpa de, meu PC morreu, meu notebook morreu. Eu tenho 100% de convicção que o MacBook dele não morreu, né? Eu tenho 100% de certeza que o MacBook dele não deu problema e que, na verdade, aconteceu alguma outra coisa ali, nos planejou bem, ou ele estava ocupado no final de semana e mesmo assim tentou dar conta das demandas, né? É muito mais fácil você falar, olha, hoje, final de semana, não vai ter como, realmente, tô ocupado, eu começo na segunda-feira, eu começo na terça-feira. É muito mais fácil você manter a narrativa de ser honesto toda vez e ser mais aberto sobre, tipo, a sua disponibilidade. É muito mais fácil do que você tentar enfiar trabalho em dias que você realmente vai estar ocupado. Até porque se ele simplesmente falasse que ele não estava disponível no final de semana, não ia acontecer nada de prejudicial a ele.
Agora, se você promete algo e a pessoa para qual você prometeu algo se planeja baseado na sua promessa e depois você não entrega na hora, daí é um grande problema, né? É isso que é o problema, na verdade. É a pessoa fazer planos em cima da promessa que você fez. Isso estraga o plano da pessoa e também estraga toda a estrutura que ela tinha ali, baseado no tempo que ela estava esperando você entregar tal coisa. Outra coisa, assim, eu não notei muito sotaque. Ah, sim, eu notei sim um sotaque do Reino Unido, mas não notei, eu não sei direito como que é um sotaque egípcio, né? De uma pessoa do Egito falando inglês. Mas não percebi muito não. A única coisa que eu percebi é que ele não parecia muito profissional na maneira de falar, primeiramente, né? Ele levava, às vezes, muita conversa, tipo, como se fosse uma conversa de amiguinhos, né? E várias vezes ali também ele falava alguns palavrões, enfim, tipo, é estranho você estar numa conversa profissional com alguém e do nada a pessoa mete um fucking no meio da frase, assim, eu fico meio tipo, cara, não precisa, né? Eu não acho que tem grandes problemas assim quando você é mais próximo da pessoa, né? Ou já trabalha com a pessoa há um tempo, mas tipo, logo nas primeiras reuniões você ter um comportamento muito não profissional é meio estranho. Mas eu acho que de longe, de todos os aspectos aqui que eu disse, né, o jeito que ele cobrava, o jeito que ele se comportava nas calls, eu acho que o que mais realmente foi um problema foi o fato dele ter prometido uma entrega e não ter cumprido logo no primeiro projeto, né? Se isso fosse depois de 15 projetos entregues tudo certinho, ele comete um deslize em um, tudo bem, passa batido. Mas logo no primeiro você já fica com uma primeira impressão estranha da pessoa, né? Você já bota ela numa caixinha assim, querendo ou não, inconscientemente, toda vez que eu precisar que ele me entregue um projeto, ou que o Skizzy precisar que ele entregue um projeto, vai ter sempre esse negócio, essa lembrança de tipo, logo na primeira vez ele vacilou. Quais são as chances dele vacilar mais vezes, né? Então é um negócio meio ruim. Isso é uma coisa que com o Skizzy, principalmente nos meus clientes, principalmente nos primeiros projetos, eu tomava muito cuidado para entregar realmente as coisas a tempo e com uma qualidade boa. Isso era prioridade, principalmente quando era um cliente novo. Porque quando você dá uma boa impressão, as chances da pessoa manter uma boa imagem sua na cabeça dela é muito grande. Você pode até vacilar algumas vezes depois no futuro, mas se nas primeiras vezes ali você entregou um trabalho bom, ela vai querer que você tenha recorrência ali, entendeu? Ela vai querer o seu trabalho de novo, porque ela sente que consegue confiar em você para projetos importantes. A pessoa provavelmente vai ter você como prioridade. Então, assim, muito cuidado, porque na área, quando a gente está falando de área profissional, quando a gente está falando de ambiente de trabalho, primeiras impressões importam muito, principalmente em trabalhos remotos. Entendeu? Ali, o Skizzy tem pouco controle, né, de tipo, se eu vou ir trabalhar amanhã ou não. É tudo remoto. O único meio de contato que ele tem comigo é um Twitter e um Discord. Se eu desaparecer do Twitter e do Discord, ele não consegue mais entrar em contato comigo. Então, o nível de confiança, principalmente para trabalhos remotos, tem que ser bem grande, né? Tem que ser um nível de confiança bem alto ali. Porque a pessoa pode simplesmente dar um ghost do nada, né? E às vezes você depende muito daquela pessoa para entregar os seus vídeos do YouTube, por exemplo. Então é importante você ter um editor que é reliable, né? Um editor que você sabe que o cara vai estar ali quando você precisar e que ele vai entregar as coisas no prazo e no tempo certo, que ele não vai desaparecer no final de semana, que ele não vai dar alguma desculpinha ali quando ele atrasar um projeto. Normalmente, os gringos, eles, principalmente pessoas dos Estados Unidos, eles têm uma maneira de fazer negócios bem direta, porque é um país capitalista. Então, para eles é muito importante cumprir prazos, né? Porque isso vai aumentar o lucro deles, né? E é basicamente nisso que eles estão focando ali. E eu vou ter que parar de gravar agora. Eu acho que tá começando a fazer muito barulho aqui. Tem uma porra de uma serra elétrica, tem um monte de maritaca e tem a minha mãe falando no telefone. Então tem muito barulho à minha volta. Mas enfim, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.